Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre lei dos cossenos. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês compartilhem e que se inscrevam no canal para me apoiar. Vamos lá? Lei dos cossenos é uma relação entre os lados de um triângulo e o cosseno de um dos seus ângulos, também conhecido como teorema dos cossenos. Primeiro vamos entender como é feito um triângulo. Um triângulo tem 3 vértices, tem 3 ângulos e tem 3 lados. O lado que fica oposto ao vértice A, eu vou chamar de Azinho. O lado que fica oposto ao vértice C, eu vou chamar de Czinho. E o lado que fica oposto ao vértice B, eu vou chamar de Bzinho. Então, nós temos 3 vértices, temos 3 lados e temos 3 ângulos. Eu vou chamar esse aqui de alfa para a gente poder entender como é que vai começar isso. Então, poderia ter ângulo alfa, ângulo beta, ângulo teta, chamar cada ângulo com um nome diferente. O importante é a gente entender que vai ter 3 ângulos. Agora, nós vamos falar deste ângulo aqui, oposto ao lado Azinho, tá? É como se eu quero saber qual é a medida do Azinho. Como é que a lei dos cossenos diz? Que esse lado aqui, o Azinho ao quadrado, vai ser igual à medida dos 2 lados que estão ao lado do meu vértice, são adjacentes ao meu vértice A. O meu vértice A é esse aqui. O ângulo que está oposto ao lado A é esse aqui. Então, estes 2 lados que estão adjacentes ao meu vértice A, ó, estão ao lado do meu vértice A, ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes, é a fórmula, tá? 2 vezes quem? Os lados que eu não usei, B vezes C. 2 vezes B, vezes C, vezes o cosseno do ângulo que está oposto a quem eu quero. Ó, o ângulo que eu quero é o ângulo alfa, vezes o cosseno do ângulo alfa. No caso aqui, como eu quero A, eu vou chamar esse alfa de ângulo A, tá bom? Então, cosseno do ângulo A. Mas, professores, se eu quiser saber quem é o lado B, eu vou usar esse mesmo jeitinho aqui da fórmula? Não, a lei é uma só, a lei dos cossenos é uma só. Mas como eu quero agora saber o lado B, eu vou mudar um pouquinho. Aí quem vem aqui para frente vai ser o B. B ao quadrado vai ser igual. Aí eu quero saber esse lado B. Quem é o ângulo que está oposto ao lado B? É esse ângulo aqui. Vou chamar ele de B, tá? Ângulo B. Bzinho aqui. Então, B ao quadrado vai ser igual aos lados que eu não usei ao quadrado. Se eu estou falando do B, quais são os lados que estão adjacentes ao B, que estão coladinhos no B? É o A e o C. Então, o A agora vem para cá. A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes. Aqui, eu fiz B vezes C porque eu estava falando de A. Mas aqui eu estou falando do ângulo B, então eu tenho que fazer A vezes C. O que eu botei aqui, eu vou botar aqui do lado. A vezes C, vezes o cosseno. Vai ser o cosseno de A agora? Não. Agora eu quero saber o cosseno de B, que é o ângulo oposto ao lado que eu quero. Cosseno de B. E se eu quiser saber o lado C, a medida do lado C? Aí agora o ângulo que eu quero não é mais o A, nem o B, agora é esse ângulo aqui. Por quê? Porque esse ângulo está oposto ao lado C. Com esse acento circunflexo significa ângulo. Então, agora eu estou falando deste ângulo aqui de baixo, dessa abertura aqui no vértice C, tá? Então, como é que vai ficar? Aqui na frente, quando eu quis o lado A, eu botei o A. Quando eu quis saber a medida do lado B, eu botei o B. Como eu quero saber agora a medida desse lado C, eu vou botar o C. C ao quadrado vai ser igual. Aqui, quais são as duas letras aqui que estão ao lado do ângulo que eu quero? As duas medidas, A e B. Ó, esse é o ângulo agora que eu quero, agora tem o A e B. Por que esse ângulo? Porque ele está oposto ao lado que eu quero. Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o que eu botei aqui. Eu vou botar aqui, ó, AB. Então, aqui também é AB. Ó. Botei aqui AB. Então, A
vezes B, vezes o cosseno. Vai ser cosseno de A, de B? Não, né? Agora vai ser o cosseno de C, vezes o cosseno de C. Pronto, aqui está a lei dos cossenos. É isso que ela me diz. Dependendo do lado que eu queira, eu vou só adaptar aqui. O lado que eu quero vai ficar do lado de fora e os outros dois que eu não usei vão ficar do lado de dentro. E o ângulo que eu vou calcular o cosseno é sempre o ângulo oposto ao lado que eu quero. Para entender isso melhor, nós vamos fazer agora um exemplo, ok? Vamos lá? Antes de eu começar a mostrar a vocês como é que a gente faz a aplicação da lei dos cossenos nesse triângulo, eu queria lembrar uma coisa. Quando a gente vai ver um probleminha onde tem triângulos, a gente fica assim, mas o que eu vou usar? Vou usar o teorema de Pitágoras? Vou usar a lei dos senos? Vou usar a lei dos cossenos? Para eu usar o teorema de Pitágoras, eu tenho que estar falando de um triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus, tá? Aí, se não tem um ângulo de 90 graus, eu descarto o teorema de Pitágoras. Aí eu tenho que olhar, eu vou usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos para eu achar as medidas ou os ângulos. Aí eu vou olhar para o meu triângulo. Se ele estiver me dando dois ângulos dentro do triângulo e a medida de um dos lados, aí eu sei que eu vou usar a lei dos senos. A lei dos senos me dá a medida de dois ângulos. Quando eu tenho que usar a lei dos cossenos, eu só tenho um ângulo, a medida de um ângulo dentro dele e a medida de dois lados, tá? Então, olhei, tem uma medida de dois lados e tem apenas um ângulo com medida dentro do triângulo, eu sei que eu vou utilizar a lei dos cossenos, tá? Então, é uma forma de vocês olharem e identificar quando vocês vão usar teorema de Pitágoras, quando vocês vão usar a lei dos senos e quando vocês vão usar a lei dos cossenos, ok? Então, vamos lá. Olhei para o meu triângulo, vi que só tem um ângulo e tem uma medida de dois lados. Opa, posso usar a lei dos cossenos. Como eu vou começar? Qual é o lado que eu quero saber? Eu quero saber a medida de x. Um lado tem 6 metros, o outro lado tem 8 metros e eu quero saber quem é x. Então, é o ângulo A. Eu vou botar aqui o Azinho para lembrar, tá? Seria o Azinho, o oposto a B seria o Bzinho e o oposto a C seria o Czinho. Então, eu vou usar quem? O A, tá? Eu vou usar esse aqui, ó, que é o primeiro, que é o quem eu quero, ó, que está oposto ao ângulo A. Então, vai ficar x ao quadrado, que seria o A, é igual. Aí, quem está oposto ao lado A? É o vértice A com o ângulo de 60 graus. Então, é aqui que eu quero, ó, essas duas medidas aqui. Aqui é B e aqui é C. Então, x ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado, que é 8. 8 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. 6 ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, que são as duas medidas que eu usei. 8 vezes 6, vezes o cosseno de A. Quem é o cosseno aqui de A? 60 graus, que é o cosseno que tem o ângulo de 60 graus aqui. Tá? Então, eu tenho que saber o cosseno de 60 graus. Agora, eu vou fazer quem é o cosseno de 60 graus. Assim como eu falei na aula de seno, eu vou botar aqui para vocês, mas vocês têm que saber, têm que decorar isso, porque nas provas, nos exercícios, não vai vir dizendo a medida dos ângulos, nem de 30, nem de 45, nem de 60, que são considerados ângulos notáveis, tá? Então, vamos lá. Seno de 30, 45 e 60 graus. Eu quero saber o seno, o cosseno e a tangente. Como é que eu vou calcular? É fácil de gravar. 1, 2, 3. Coloca em cima. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Todos os denominadores, 2. E todo numerador na raiz. Raiz de 1 eu não preciso botar. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. E a tangente? 3, 1, 3. Tudo na raiz. Como raiz de 1 não preciso botar. E o primeiro 3 fica sobre 3. Só isso. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo na raiz. 1 eu não preciso botar na raiz. Tangente, 3, 1, 3 e 3 no primeiro denominador. Acabou.
tá? Na raiz. Aí eu quero saber agora o cosseno de 60. Então, onde tem cosseno de 60, eu vou lá, cosseno de 60, meio. Eu vou botar aqui um meio, tá ok? 1 sobre 2 ou 0,5, que é 5 décimos, que é a mesma coisa. Vai ter problema que, de repente, é mais vantagem você fazer em forma de número decimal, 0,5, tá? Ou pode usar um meio também, que no nosso caso vai facilitar bastante. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos. Eu não vou multiplicar agora, vou repetir essa multiplicação e vou botar o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 meio. Por que eu não multipliquei? Para eu simplificar. O 2 multiplicando, 2 dividindo, eu corto, tá? X ao quadrado é igual a 64 mais 36. 60 mais 30, 90. 6 mais 4, 10. 100. 100 menos. Por que eu fiz a soma antes da multiplicação? Porque aqui não ia alterar, olha. Eu posso somar aqui, que depois, de qualquer forma, eu teria que somar, tá? 8 vezes 6, 48. 48 vezes 1, o próprio 48. Esse aqui eu cortei, ficou 8 vezes 6 vezes 1, que vai dar 48. X ao quadrado é igual a 100 menos 48. 10 menos 8, 2. 9 menos 4, 5. 52. Mas aqui o x está ao quadrado. Como é que eu vou tirar essa potência? Passando para o outro lado em forma de raiz. X vai ser igual a raiz, ó, potência ficou em forma de raiz quadrada, de 52. 52 não é um quadrado, não tem um quadrado perfeito, mas eu posso minimizar, tirar alguma coisa aqui de dentro. Eu vou fatorar o 52, dividido por 2 dá 26, dividido por 2 dá 13, 13 é primo, só dá por 13, vai dar 1. Então vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes 13. Então, x é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 13. Esse aqui eu posso tirar de dentro da raiz, ó, simplificar o 2 do expoente com o 2 do índice, tá? Então, vai ficar o quê? X é igual a 2 raiz de 13. Essa aqui é a medida do meu x, tá? Como está tudo em metros, ok? Então, aqui, A igual a 2 raiz de 13 metros, no caso, x, tá? Vamos para mais exemplos? Vamos lá? Eu tenho aqui um triângulo, onde eu tenho apenas um ângulo e a medida de dois lados. Posso usar a lei dos cossenos. Um ângulo, medida de dois lados, ele quer saber o terceiro lado, que ele não me deu quem é. Que está oposto ao vértice C, seria o Czinho. Aqui oposto ao vértice A, Azinho, e oposto ao vértice B, Bzinho. Só estou fazendo isso para vocês poderem lembrar aqui da fórmula, tá? De como é que a gente monta. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? X ao quadrado, que seria essa aqui, ó, C ao quadrado, tá? X ao quadrado vai ser igual à medida dos dois lados que eu não estou usando, do A e do B. Vai ser igual a B ao quadrado, que é raiz de 3 ao quadrado, mais A ao quadrado. Quem é A? 6. 6 ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados. 2 vezes raiz de 3 vezes 6. Isso tudo vezes o cosseno. Cosseno de quem? Do ângulo que eu tenho, de 30 graus, que está oposto ao lado que eu quero. Ao cosseno de 30 graus. Então, vou repetir aqui embaixo. X ao quadrado é igual. Raiz de 3 ao quadrado é que eu posso até eliminar. Raiz de 3 ao quadrado é 3, tá? Aqui vou eliminar o quadrado com o índice. 3 mais 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes raiz de 3, vezes 6, vezes cosseno de 30. Quem é o cosseno de 30 graus? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 3, ó. 30 graus, 3, raiz de 3 sobre 2. 3, raiz de 3 sobre 2. Como eu tinha feito no outro, ó, 2 multiplicando
2 dividindo, simplifiquei, tá? Agora vai ficar x ao quadrado é igual a 3 mais 36 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. E repito 6, é menos 6 vezes raiz de 3 ao quadrado. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado, tá? Ou raiz de 9, 3 vezes 3, 9. Pode botar também, ó, raiz de 9, tá? O que é raiz de 9? É raiz de 3 ao quadrado, que vou simplificar e vai dar 3, tá? Então, aqui eu vou agora simplificar isso aqui. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 3, 39, menos 6 vezes 3, tá? Tirei o 3 de dentro da raiz. X ao quadrado vai ser igual a 39, menos 6 vezes 3, 18. X ao quadrado vai ser igual a 9 menos 8, 1. 3 menos 1, 2. X ao quadrado é igual a 21. Vou apagar aqui do lado. Pronto, trouxe para cá para a gente poder terminar, tá? X ao quadrado igual a 21. X é igual. Como é que eu vou tirar esse expoente? Passando para a raiz do outro lado, tá? Raiz de 21. Raiz de 21 eu não tenho como fatorar, porque vai dar 3 vezes 7, tá? 21, ó, se eu quisesse fatorar, eu não ia conseguir. Ó, 21 dá para dividir por 3, que vai dar 7. 7 só dá para dividir por 7, que vai dar 1. Então, ia ficar 3 vezes 7, eu não ia tirar da raiz. Então, x é igual a raiz de 21 centímetros. É a medida do meu lado x. Raiz de 21 centímetros. Vamos para o último exemplo? Vamos lá? Então, olhei o meu triângulo, tenho um ângulo, tenho a medida de 2 lados e quero saber a medida do meu terceiro lado. Lei dos cossenos. Então, o que eu tenho aqui? Qual é o lado que eu quero? Está de frente para o meu vértice B, seria o meu Bzinho, seria essa aqui, tá? Mas, professora, eu não lembro quem é Bzinho, quem é Czinho, não tem problema. Você sempre vai colocar o X, que é quem você quer saber, primeiro. E os outros dois que sobraram, que tem a medida, você vai colocar depois. Não tem muito o que errar, tá? Vou olhar aqui, não vou botar A, nem B, nem C. Vamos olhar só daqui, ó. X ao quadrado é igual à medida dos dois que sobraram, ó, dos dois lados que eles me deram. É igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 4, que são os dois lados, vezes o cosseno do único ângulo que eu tenho, cosseno de 120 graus. Tá? Sabendo que eu tenho que botar do lado de fora sempre quem eu não tenho, o restante é mais fácil. Os lados que sobraram vão ficar ao quadrado e vão ser multiplicados. E o cosseno é do único ângulo que eu tenho, que vai ser sempre oposto ao lado que eu quero. Ó. Lado que eu quero, ângulo, tá? Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, mais 4 ao quadrado, 16, é 4 vezes 4, menos 2 vezes 2 vezes 4, vezes cosseno de 120. Professora, não tem aqui cosseno de 120, tá? Mas aí eu vou falar com vocês. O cosseno de 120 graus é igual ao cosseno de 60, só que negativo. É igual ao cosseno de 60 graus, só que negativo. Quem é o cosseno de 60 graus? Meio. Só que o cosseno de 120 é menos 1/2, tá? Então, o cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60, só que negativo, tá? Vezes menos 1/2, tá? Cosseno de 120 graus é menos 1/2. X ao quadrado é igual a 4 mais 16. Esse 2 simplifico, que está multiplicando, e o outro está dividindo, eu posso simplificar. 2 vezes 4, 8. Só que aqui tem menos e aqui também. Menos com menos vai dar mais, tá? Porque é uma multiplicação. Ó. Menos com menos, mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, próprio 8. Simplifiquei esse 2 com esse aqui. Multipliquei os dois lados
E o sinal eu troquei porque aqui tinha menos. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 4, 20, mais 8, 28. X vai ser igual, o expoente vai para o outro lado em forma de raiz de 28. Tá? Vamos fatorar aqui o 28 para ver o quanto a gente pode tirar eles dentro da raiz. Não vai dar para tirar todo, mas dá para tirar um pouquinho, porque ele não é quadrado perfeito. Então, 28 dividido por 2 dá 14, dividido por 2 dá 7, chegou no número primo, dividido por 7 só vai dar 1. Então, vai ficar x é igual a 2 ao quadrado vezes 7. Tudo isso dentro da raiz. X é igual, esse 2 eu tiro da raiz, ó. Simplificar o expoente, vai ficar x é igual a 2 raiz de 7. Professora, por que não está mais ou menos antes da raiz como a gente faz? Porque em álgebra a gente coloca o sinal positivo e o negativo. Mas quando a gente fala de medidas, de triângulos, de medidas em geral, a gente não coloca o menos, que não vai ter medida negativa, tá? As medidas são positivas, então não preciso colocar o menos, eu vou direto só para o positivo, tá? Então, quando eu estou falando de medidas, de geometria, eu não preciso colocar o sinal de menos, vai ficar só o sinal positivo. Então, qual é a medida de x? X é igual a 2 raiz de 7 metros. Por quê? Porque como aqui estava em metro, a minha medida também tem que estar em metro. Então, quem é x? 2 raiz de 7 metros. Ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre lei dos cossenos. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês possam identificar quando vocês podem utilizá-la e como vocês devem utilizá-la, tá? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e não esqueçam de se inscrever no canal, que vocês vão estar me apoiando, ok?